as agonias, as dores sistemáticas, contínuas, programas direcionados para o extermínio, para a destruição, até para ressaltar, de certa forma, a sobrevivência, a subsistência como um milagre dentro da própria história. E a outra é o outro extremo. É um povo, como nós gostamos de falar, festeiro. É um povo que por qualquer motivo celebra. Eu já tive o privilégio de me hospedar em kibbutz, em Israel, um deles no norte, quase na fronteira com a Síria, o kibbutz de Hagosharim. Ele fica às margens do Mar da Galileia, é um kibbutz totalmente voltado para a agricultura, que preservou, foi um dos poucos que preservaram até quase que os dias atuais o perfil, as características dos verdadeiros kibbutz, dentro dos motivos e das razões para as quais eles foram criados. E o kibbutz de Hagosharim, o trabalho começa cedo, antes do sol nascer, e é um trabalho árduo, é um trabalho pesado. Ali eles são divididos pela faixa etária, pela capacidade física, para trabalhos tidos como mais leves. À medida que vão envelhecendo nos kibbutz, eles vão realizando aqueles trabalhos mais suaves, mas há a turma mais jovem que pega no pesado, que vai para o campo. E ao final do dia, quando todos esperam que haja recolhimento, silêncio, cansaço, necessidade de repouso, com muita frequência eles jantam e depois dançam até altas horas da noite. E são aquelas danças folclóricas, alegres, bonitas. Eu lembro que eu fiquei observando aquilo, tendo como pano de fundo as colinas de Golã, e perguntando a mim mesmo: esse povo não cansa, trabalha o dia inteiro e dança quase a noite toda. Então, é uma nação, e agora a nação não politicamente falando, mas como etnia, como povo, que carrega no sangue, na estrutura do ser, e esses momentos de festa. É por isso que você encontra as festas particulares. Por exemplo, lá em Gênesis 21:8, no desmame da criança, quando a criança era desmamada, era um festão. A família promovia uma festa que durava, às vezes, 1 dia, 2, 3 dias, não tinha limite. Quando as ovelhas estavam no ponto da tosquia, de tosquiar, era outra festança. 1 Samuel 25, com vários textos, mostra isso. Haviam as festas chamadas comunitárias, por exemplo, as semanais, como o Shabat, que até hoje é celebrado, é observado, festas em que a família para literalmente. Se você for em novembro conosco a Israel, tomara que vá, você vai ver que no Shabat, no sábado ali, há um estacionamento geral. Os mais radicais nem sequer apertam um botão de elevador, para você ter uma ideia. Já é tudo programado. Há as festas extremamente ligadas ao campo, à agricultura, como o ano sabático, onde há milênios isso é praticado. No 7º ano há um descanso para a terra descansa durante 1 ano, para que volte a recuperar-se para a nova fase de plantio. E também há a Páscoa e Pentecoste, que é a festa da colheita. Há 2 chuvas, e os profetas falam nas 2, que era a chuva serôdia, a temporã e a serôdia. Uma marcava a semeadura, a outra marcava a colheita. Estas 2 chuvas balizavam a atividade agrícola da nação. Pentecostes era sinônimo, Pentecoste era sinônimo de alegria, de gratidão, de celebração,
de muita dança, e eles vinham do mundo inteiro para Jerusalém, e ali se encontravam para louvar, para celebrar, para agradecer e para bendizer a Deus pela colheita que eles estavam tendo. Lembrem que toda a economia da nação estava fundamentada na produção do campo, era de lá que vinha o sustentáculo, era dali do campo, ou da criação, ou da plantação, que a vida econômica era suprida, gerada, acontecia naqueles lugares. Isso para não falar em outras festas que carregavam como as primícias a celebração da colheita também dos 40 anos do deserto, e o dia das trombetas, o dia da expiação, tabernáculos, etc. Mas hoje eu quero refletir um pouco com os irmãos daqui, os que nos acompanham pela internet, sobre Pentecoste, porque hoje é domingo de Pentecoste ou Pentecostes. A cidade de Jerusalém, queridos, regurgitava de gente. Havia judeus de várias nações, já havia uma diáspora. Estavam eles espalhados pelo mundo, não como houve a diáspora do ano 70, mas eles estavam espalhados pela face da terra, e muitos corriam para Jerusalém na época da Páscoa, na época de Pentecoste, para celebrar a Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus pelas vitórias alcançadas que beneficiavam a vida econômica da nação. E foi exatamente nesses dias que aconteceu o que nós chamamos de Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Imaginem vocês que havia um vácuo entre o Calvário e o Pentecostes. É por isso que estas são as duas fronteiras entre as quais o cristão verdadeiro se move. Calvário e Pentecostes. Calvário é o start, é o início. Não há cristão nascido ou cristão produzido apenas obstetricamente, isso é, não é porque é filho de cristão que é cristão, é nominal, pode ser institucional, mas só é cristão autêntico, real, quem passa pela cruz do Calvário, quem ali curva-se, dobra-se, reconhece a impotência do eu e suplica o socorro para viver uma vida transformada. O outro marco é Pentecoste. Então, Calvário e Pentecoste balizam. Um gera o novo homem, o nascido de novo. O outro habilita, capacita, energiza, potencializa para a realização das coisas que devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado, eles haviam subido aos céus, eles haviam ficado com uma sensação de orfandade e talvez não lembrassem, pela dor da ausência, da promessa que o Senhor fizera: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo vem, o Consolador. Ele usa a palavra Parácletos, que significa outro igual a mim, de mesma natureza, da mesma qualidade, o mesmo ser, sem nenhuma ausência. Ele estará com vocês, habitará em vocês, vai morar em vocês e lembrará vocês de todas as coisas que eu tenho ensinado. Quando isso acontece no capítulo 2 de Atos, alguns acham que é cumprimento da profecia de Joel 2, outros estudiosos profundos acham que não. Eu me inclino mais para esse lado também, porque há componentes na profecia de Joel que não aparecem no dia de Pentecostes. Eles estão trancados, e a Bíblia é clara, com medo, apavorados. Eles sabem que podem morrer, estão escondidos em um lugar, quando subitamente, naquela madrugada, algo novo, extraordinário acontece. Há um derramamento do Espírito Santo. Infelizmente, nos dias atuais, e eu quero ser muito claro, até chocante,
passou-se a entender na maioria das comunidades cristãs derramamento do Espírito Santo como um oba-oba gospel, sem consequências. Esse texto, aliado ao capítulo 4, nos mostra, para ser mais objetivo, o que é derramamento do Espírito Santo e quais as consequências imediatas desse derramamento, que são os componentes que indicam que o que houve foi, de fato, derramamento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, quando o Espírito de Deus é derramado a propósito. É por isso que em 1 Coríntios está escrito no capítulo 12 que os dons são dados com um fim útil. Não é utilitarismo, é objetivo, é alvo, é foco. Sempre que o Espírito Santo foi derramado na história, houve um motivo, uma razão, um alvo, um foco, um objetivo. E são esses objetivos que são alcançados. O primeiro deles é que ali estavam pessoas, judeus de muitas nações do mundo. Se você voltar ao capítulo 2, você vai ver que houve, junto com o derramamento do Espírito, tanto a presença de línguas de fogo, que significavam purificação, porque todo avivamento começa com purificação. Sem pureza não há avivamento. Pode haver animação, e há muitos animadores hoje com perfil de pregadores, mas apenas animando o que a gente já chamava há 30 anos de Gugu Liberato Gospel, Faustão Gospel. Todos os avivamentos, eu disse todos, gerados no derramamento do Espírito Santo, descambam em pureza, em confissão de pecados, em abandono de pecados, em arrependimento, em mudança de rumo. Não há como casar avivamento do Espírito Santo sem que haja prioritária e inicialmente arrependimento em nome de Jesus. Amém? Isso é a primeira. Por isso que havia línguas de fogo. Por que é que na descida do Espírito Santo em Jerusalém havia línguas de fogo, e no Jordão, quando o Senhor Jesus recebeu o batismo, o Espírito veio em forma de pomba, não havia línguas de fogo? Porque não havia nada nele para ser purificado. Então essa seria uma simbologia perdida. Sobre ele vem ali o Espírito na forma de uma pomba. Mas em Pentecostes ali estavam 120 pecadores, homens e mulheres que precisavam de serem purificados pelo poder do sangue derramado da cruz, e por isso surgem as línguas de fogo, já estabelecendo a verdade de que o verdadeiro avivamento e o derramamento genuíno do Espírito Santo na minha vida e na sua vida acontece primeiramente com a convicção de pecados e o abandono deles em nome de Jesus. A segunda coisa, diz a Bíblia que eles passaram a falar em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas por quê? Qual a razão? Se vocês lerem o capítulo 2, vocês vão ver que havia um fim proveitoso. Qual era o fim proveitoso? Olha o que diz aí o verso 5 do capítulo 2 em diante. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações, debaixo de todas as nações, repitam, de todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz de Pedro, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia agora todos falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão, o nortista desprezado de Israel? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, que hoje está na Turquia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, onde nasceu Simão Cirineu, tanto judeus como prosélitos,
cretenses e arábios, todo esse povo estava lá. É por isso que houve a presença do dom de línguas, porque havia uma necessidade, um fim útil, não foi para passatempo, nem meramente para deleite individual. Todo avivamento produzido pelo Espírito Santo tem objetivo em nome de Jesus. Se o Espírito lhe capacitar com dons espirituais, é porque há algo para você fazer em nome do Senhor. Se o Espírito lhe encher com dons espirituais e você, por sua parte, gerar os frutos que vêm de dentro para fora, isso não é feito para festa, para oba-oba. Isso é feito porque Deus tem propósito, Deus tem fim útil. O que me leva a concluir que se não houvesse a necessidade que houve em Jerusalém, não havia necessidade de manifestação de línguas naquela ocasião. Uma outra verdade, que é consequência do derramamento do Espírito Santo, nós vamos encontrar em Atos do capítulo 4. Capítulo 4, verso 32. Olha aqui para mim. Onde houver derramamento verdadeiro do Espírito Santo, porque avivamento fake tem muito, mas onde houver derramamento do Espírito Santo, vai haver unidade. Onde estiver o Espírito de Deus, aí há unidade. O verso 32 do capítulo 4 diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Amém. O povo estava ligado. Tocou em você, doía em mim. Tocou em mim, doía em você. A igreja pode estar aos gritos, mas se ela estiver dividida em grupeiros, em grupinhos, em bloquinhos, o bloco do bispo, o bloco do pastor fulano, o bloco da irmã cicrana, não é obra do Espírito Santo. E eu digo, e tenho coragem, e Deus me julgue pelo que eu estou dizendo, onde houver genuíno derramamento do Espírito Santo, há unidade. O que doer em você, dói em mim, o que doer em mim, dói em você. Onde houver avivamento produzido pelo Espírito, a gente chora com quem chora, sorri com quem sorri. A empatia. Onde você observar, por mais expressões emocionais que existam, por mais manifestações emocionais que existam, por mais expressões de sensações que existam, se houver divisão, grupos, partidos, como houve em Corinto, isso não é avivamento produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo une os diferentes. Não uniformaliza, não é uniformidade, é unidade. É a unidade na diversidade. São os diferentes amarrados uns aos outros pelo coração e pelo poder do Espírito de Deus. Isso é avivamento, queridos. Da multidão dos que creram, e não eram poucos, diz a Bíblia que era o quê? Uma multidão. Era o coração, o ser. Coração na Bíblia fala do ser, o que eu sou, é isso. E a alma fala das decodificações do ser, das expressões do ser, ou do parecer, para botar numa linguagem mais inteligível. Então, onde o Espírito Santo está, vai diminuindo a distância entre o ser e o parecer. E aí você vai conviver comigo com muita tranquilidade, porque diz, ele é o que parece e parece o que é. Do contrário, vai haver desconfiança, será que é? E isso você leva para casa, para os relacionamentos, para as amizades. Onde houver derramamento genuíno do Espírito Santo, vai haver unidade em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Esse era o problema de Corinto. Estavam lá os dons, mas não estavam os frutos. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo, porque ele fala bem, bonito. A Bíblia diz que Apolo era um grande orador.
Aí apareciam os mais carnais e diziam: não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Mas era outro partido. Tanto que é esta igreja, ironicamente, onde está o ensino dos dons espirituais, é a esta igreja que o apóstolo Paulo diz: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças. Era uma igreja onde abundava estas expressões, mas onde o pecado também superabundava, chegando o indivíduo a ser amante da madrasta, lá dentro da igreja de Corinto. Temos que ter olhos para ler a Bíblia. Agora, vejam em Jerusalém, quando o Espírito Santo é derramado, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Aqui eu não sou de fulano, de cicrano, todos nós somos de Jesus, para a glória dele. Era o que diziam. Isso é expressão de plenitude do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo é derramado, há várias características, eu não vou falar sobre todas, mas a segunda é essa aqui: onde o Espírito Santo é derramado, há uma ação social verdadeira para a glória de Deus. Olha o que diz aí, capítulo 4. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E diz outro texto: não havia entre eles necessitado algum. Quando o Espírito de Deus é derramado, os necessitados são socorridos. E quando se fala em necessitados, aqui, não se fala de mendigos, porque não havia mendigos lá. Fala-se de gente que vivia as agonias da limitação, da crise pela qual o país passava, mas naquela comunidade os irmãos se abraçavam e diziam: se tiver para mim, vai ter para você também. Onde eu comer, você come. É o que eu passei na terça-feira, um sermão do reverendo Antônio Elias, para a turma de homilética, de hermenêutica, e ele contou uma experiência dessas, né? Uma família desempregada, em agonia, morando numa pensão, comiam escondido no quarto. Um dia se trancaram, não tinha nada para comer. A dona da pensão abriu a porta e disse: o que é que está havendo aqui? E a irmã disse: é a necessidade, o marido desempregado, nós não temos o que comer, estamos aqui. E aquela mulher, tocada pelo Espírito, disse: enquanto eu for dona dessa pensão e vocês estiverem aqui, quem banca a comida sou eu. Até que o emprego apareceu. São dimensões do Pentecostes que a gente não ouve falar. Às vezes a pessoa gosta de dons, e é para gostar. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Mas o indivíduo às vezes fala a língua um dia inteiro, mas na hora de socorrer o necessitado não mete a mão no bolso, o avivamento não chega na carteira. Precisa haver um Pentecoste monetário. Eu gosto muito do bom humor de Dom Paulo. Somos amigos desde 75. E às vezes ele diz: meu filho, fulano chorou no culto, mas as lágrimas não chegam na carteira. Precisa haver Pentecoste para socorrer o necessitado. E se há um campo para esse ministério ser exercido, é o Brasil, e o Brasil de hoje. Uma outra característica deles era a renúncia total. Eu estou citando características de Pentecostes que normalmente a gente não olha. Eles entregavam a vida. Eles deixavam funções, posições. O Pentecostes foi uma coisa que atingiu o ser em todos os níveis da vida. E por isso a cidade chegou e ficou em alvoroço. Agora, quando e eu oro a Deus, Deus sabe o que eu estou dizendo, para que haja nesta igreja um derramamento genuíno do Espírito Santo. Fake não, mas que o Espírito seja derramado sobre nós em abundância.
para regar a terra, que a chuva serôdia seja anunciada, que sejamos atingidos não por uma animação passageira que da porta para lá a vida continua a mesma, o coração continua duro. Como entender alguém que vive Pentecostes, mas não consegue perdoar? Eu não consigo. Como entender que passou por Pentecostes quem não tem fome para levar o outro a Cristo, não sossega? Como entender que passou por Pentecostes alguém que cada dia mais está agarrado às coisas desse mundo, do sistema? Quem passa pela experiência de Pentecostes, e eu digo e afirmo, a experiência de Pentecostes é para hoje, para aqui e para agora. O Espírito Santo continua pronto para ser derramado sobre minha vida, sobre a sua vida. Agora, em nome de Jesus, não aceite nada que não seja Espírito Santo de Deus. No mínimo, o melhor. O que aconteceu? Gente medrosa ficou corajosa. Medrosa para pregar o Evangelho. Eles estavam trancados orando com medo, está escrito. Quando o Espírito é derramado em plena madrugada, eles começam a pregar, acordam a cidade, alguns olham e dizem: estão bêbados, olha o que foi. Passaram a noite, e olha aí o resultado. A mesma experiência de Salomão Ginsburg. Acontece que quando há genuíno enchimento do Espírito Santo, quando não é coisa da carne e da mente, quando o Espírito Santo é derramado, a pessoa fica, entre aspas, me desculpe, desesperada para pregar o Evangelho. Prega no ônibus, no metrô, no avião, na rua, no trabalho, no escritório, na universidade. Gente que morria de vergonha, bota a cara para fora. Gente que era acanhada, cria coragem, e o reino de Deus vai se espalhando. Carmen trabalhava na Universidade Federal da Paraíba. E depois, quando casamos, Carmen teve a experiência de novo nascimento, converteu-se. E depois de um tempo de volta à universidade, ela me dizia: olha, estava assim de gente convertida lá que não botava o rosto para fora. E eu dizia: devem ser os agentes secretos, né? Então ali... Só depois que perceberam que ela havia se convertido foi que disseram: eu também sou. Olha, o homem e a mulher cheios do Espírito Santo, entendam o que eu vou dizer, eles são santamente chatos. Porque onde chega um cristão cheio do Espírito Santo, o que não é de Deus desaba, aparece, acaba. O que parecia festa vira funeral, porque chegou a verdade do Espírito de Deus. Então, cria coragem. Há pessoas que têm vizinhos os quais nunca falaram do reino de Deus. Moram anos no mesmo andar, mas nunca foram capazes, quando são cheias do Espírito Santo, não conseguem mais se calar. Em segundo lugar, vem revestimento de poder para a pregação do Evangelho. Uma coisa é pregar o Evangelho sem essa experiência, e outra coisa é pregar o Evangelho com essa experiência. É falar de Jesus com essa experiência. Há uma transformação profunda de vida, de dentro para fora. Todas as fantasias vão caindo, todas as máscaras vão despencando lentamente, e Deus sabe fazer de uma maneira em que nós não passamos de uma vergonha, porque... Quando há o derramamento do Espírito, a igreja torna-se bonita e poderosa, porque ela vive praticando. Manifestação abundante dos frutos do Espírito.
é o casamento de dons com frutos. Por isso são 9 dons e 9 frutos, porque cada fruto deve acompanhar o dom. Quem era encolhido aparece. Quem vivia uma vida contaminada, voltada para a transgressão voluntária, não deixar de ser pecador, porque nenhum de nós vai deixar, e seremos pecadores o resto da vida. Só lá é que não seremos. Mas desaparece o pecado como estilo de vida, como proposta de existência, como desejo consciente. Há arrependimento, há mudança, há alegria, que não depende de circunstâncias, de conjuntura, de status, que não depende de saúde, que não depende de nenhum tipo de verniz humano. O cheio do Espírito, a cheia do Espírito é alegre, porque está cheia do Espírito Santo. Que Deus nos faça assim, que sejamos varridos por um avivamento espiritual, mas avivamento que produza unidade, avivamento que venha para demolir grupos, ou como a gente chama, numa linguagem popular, mas que choca, panela. Espírito Santo não trabalha onde há panela. É o maior quebra-panela do mundo, é o enchimento do Espírito Santo. Você lembra dessa brincadeira? Quando ele chega, não fica a panela inteira, quebra tudo em nome de Jesus. Que venha sobre nós um vento que gere confissão de pecados, humilhados, marcados, que haja arrependimento, porque não há avivamento nem Pentecostes sem arrependimento. Que haja fome de santidade, de separação. Não é de impecabilidade, porque essa é uma luta insana. Devemos querer, mas sabemos que somos limitados, mas de separação de valores, do sistema, do que está aí, da podridão que é derramada nos lares, diariamente por uma mídia contaminada, avassaladoramente contaminada. Gente cheia do Espírito Santo caminha na direção contrária. É o que o Dr. Stott chamou de contracultura cristã. É andar na contramão e não ser atropelado. Que seja assim conosco, queridos. Que não somente a igreja, a catedral da reconciliação, experimente um derramamento do Espírito, mas que a igreja episcopal carismática experimente um derramamento do Espírito. Que a igreja do Senhor Jesus, independente do nome da placa ou do CNPJ, seja cheia do Espírito Santo. No dia que a igreja for cheia do Espírito Santo, esta cidade vai sentir a diferença, vai ser impactada. Do contrário, pode ter 90% de cristãos que não muda nada. O Brasil é o maior país cristão do mundo hoje. A igreja cristã brasileira, principalmente a evangélica, estatisticamente é a que mais cresce no planeta, mas o país está cada vez pior. Avivamento é o que houve na Inglaterra nos dias de Wesley, que escravos do álcool caíam na rua de joelhos chorando. É o que houve nos Estados Unidos no tempo de Dwight Lyman Moody, que pregou numa cidade chamada Sodoma, pequena, no interior de Kansas, sem som, e pessoas a quilômetros vinham chorando, e a cidade mudou de nome, passou a chamar-se Betesda, Casa da Misericórdia. Criminosos entravam nos cultos, jogando as armas no altar. Avivamento é isso. Nada contra a alegria, eu sou alegre, gosto de alegria e sou bem-humorado, e só não gosto de conversar muito com mal-humorado. Agora, bom humor não é enchimento do Espírito Santo. Enchimento do Espírito Santo gera unidade, arrependimento, fuga do pecado, gera corações ligados, gera socorro ao necessitado.
Que Deus faça assim conosco. Que Pentecostes não seja apenas um domingo no ano, para ser lembrado com saudade, mas que seja algo que aconteça primeiro na pessoa física, para depois acontecer no resto. Avivamento começa em mim, começa em você. Enquanto eu esperar que avivamento comece no outro, basta uma chama para incendiar tudo. Que Deus derrame sobre nós esse avivamento e que vivamos um Pentecostes não histórico, mas existencial, presente, tal, tangível. E quanto mais o Espírito for derramado, mais um será exaltado: Jesus de Nazaré. Onde há avivamento, só o Senhor é exaltado. Homens não carregam glórias, homens não são louvados, só Ele é louvado. Amém? Você quer um avivamento assim, querido? Que faça você olhar para alguém e dizer: para mim é meio antipático, mas é meu irmão, vou andar com ele. Ela fala de um jeito que eu não gosto, mas é minha irmã. Ela está sendo tratada como eu estou sendo tratado. É olhar para o outro e dizer: eu percebo que ele anda cabisbaixo, triste, vou lá. O que foi, meu irmão? O que é? Estou aqui, estamos juntos. Isso é Pentecostes. É sair por aí, nos escritórios, universidades, repartições, vizinhança, abrindo a boca para falar com amor de Jesus de Nazaré. Isso é Pentecostes. Enquanto isso, diz Atos capítulo 2, enquanto estas coisas eram vividas, Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Pronto. Que nesse avivamento, que eu creio que vai acontecer, haja abundância de dons, amém, é para ver. Que haja abundância de frutos, amém. Que haja abundância de santidade, de arrependimento, que haja abundância de unidade. Que um olhe para o outro e diga: se bater em você, dói em mim, porque nós somos irmãos. Quem quer isso? Fique em pé, sinceramente, e nós vamos cantar um louvor.